Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper e vocês sabem do verbo get, claro, né? Get. Get para mim é o verbo mais importante em inglês e o mais interessante porque significa tantas coisas, tem tantas aplicações, tem tantos sentidos e todos são diferentes. E sabe uma coisa? Todos são muito comuns. Na minha opinião, deve ser o foco de qualquer escola de inglês, um dos focos, uma das coisas mais importantes, e infelizmente geralmente não é. Até nós temos um vídeo que já lançamos sobre os significados importantes de get, que tem 270 mil visualizações, é muito popular, pessoas gostam muito do vídeo. Hoje vou falar sobre outras aplicações sobre get que estou querendo ensinar por muito tempo, que também são muito comuns e também pouquíssimos alunos usam get dessa maneira, mas é muito importante, pessoal, é muito importante aprender porque são usos muito comuns, muito importantes, e se você quiser entender inglês, você tem que entender todos os sentidos de get, porque são diferentes e importantes. Vou explicar agora. O primeiro uso de get, falamos sobre ter um privilégio, uma chance, uma oportunidade, uma sorte, que em geral pessoas não têm. E nós temos isso, e falamos para essa sorte que temos, usamos get. É uma coisa que não tem uma maneira específica para dizer em português, e eu acho que é por isso que mesmo sendo uma das frases mais comuns em inglês, que você vai escutar quando você assiste qualquer televisão, qualquer filme, você vai escutar muito. Nunca vejo alunos falando. Nunca. É quase impossível. Porque não tem uma boa tradução e porque get tem tantos outros usos que pessoas interpretam mal. Vou dar para vocês um exemplo. Vamos falar sobre um piloto, né? Não é legal ser um piloto? Você tem o privilégio de viajar pelo mundo inteiro a trabalho. Não é ótimo? Deve ser ótimo, né? E falamos assim, he is a pilot and he gets to travel all around the world for work. Porque gets to travel. Quando nós escutamos gets to travel, nós sabemos que a pessoa está dizendo que ele tem sorte, ele tem um privilégio, uma oportunidade especial. E é isso que queremos dizer. Não é simplesmente ele consegue viajar. Essa é uma frase super vaga. Nós estamos sendo super específicos quando falamos get, mais to, mais verbo. He gets to travel. Que bom, que ótimo. Imagine você trabalha para o restaurante melhor do mundo como garçom. And you get to eat great food every night. Não é ótimo? Não é uma grande oportunidade, privilégio? E o jeito que falamos isso é com get mais to. That waitress gets to eat great food every night. É uma oportunidade, é uma sorte, um privilégio, ok? Uma chance. É ótimo. Como mais podemos usar isso? My friend is a film director, and when I visited him, I got to meet a lot of famous actors. Meu amigo é um diretor de filmes, e quando eu o visitei, eu tive a oportunidade de conhecer muitos atores famosos. I got to meet, ok? Por que got to meet? Olha, não é conseguir. Eu não estava tentando, não estava me esforçando para conhecê-los. Era uma sorte, uma oportunidade que aconteceu, ok? Conseguir não funciona. O certo seria, eu tive a oportunidade. Okay? Muito comum essas frases, e são frases que realmente, não sei, vocês não têm jeitos especiais para dizer. Eu já vi tradutores falando, eu pude conhecer. Eu não acho falando, eu pude conhecer, ou eu pude comer comida boa, ou eu pude viajar pelo mundo. Eu não acho que dá a mesma ideia do que get to, que dá essa ideia de ter um privilégio especial. Agora, pessoal, outro uso de get que também eu não vejo pessoas fazendo, é muito diferente em português, e é quando você manda algo ser feito por outra pessoa. Em português é muito interessante, muitas vezes vocês falam
como se você fosse a pessoa que fez, mesmo que você não fez. Por exemplo, você fala, eu fiz minhas unhas. Ela fez suas unhas. Mesmo que ela não fez. Ela foi, a outra pessoa fez. Mas a pessoa fala, eu fiz minhas unhas. Em inglês nós não falamos isso porque nós não fizemos. Okay? Então é muito, muito comum em português, né? Nós não falamos I did my nails. Não é normal, pelo menos. Falamos I got my nails done. So, em inglês o que fazemos é falamos get, depois o objeto e depois o verbo no particípio. I got my nails done. Podemos também usar have. I had my nails done. Em inglês britânico, have é bem comum também. Em inglês americano, geralmente é get. Em inglês britânico, get e have. Os dois são muito comuns. So, por exemplo, eu vou falar, eu tenho que cortar meu cabelo. Eu vou cortar meu cabelo. Eu falo isso em português. Não quer dizer que eu vou cortar meu cabelo. Mas se eu falo em inglês, I'm gonna cut my hair, significa que eu vou ser a pessoa cortando, que não seria uma boa ideia. Porque mesmo que tenha pouco cabelo, se eu cortasse seria pior ainda. So eu falo, ok, eu não vou falar I'm gonna cut my hair. Eu vou falar I'm gonna get my hair cut. I'm gonna get my hair cut. Em português vocês não dizem isso. Vocês falam, vou cortar meu cabelo. Preciso cortar meu cabelo. Mesmo que outra pessoa esteja cortando o seu cabelo. Agora, uma coisa muito interessante, que vocês até podem falar, tirei meu apêndice. Tirei meu apêndice. Como se você fosse o médico que tirou seu apêndice, que não seria uma boa ideia. Ok? Mas é assim que é muito comum dizer. Não vou dizer a única maneira para dizer em português, mas é muito comum dizer isso. Eu tirei meu apêndice. Em inglês nós não diríamos I took out my appendix. Provavelmente não. Não vou dizer impossível em inglês, mas seria bem raro. O que vamos dizer é I got my appendix taken out. Está vendo? I got, get, mais o objeto, mais o particípio, taken out. I got my appendix taken out, ou I had my appendix taken out. Não, às vezes vocês falam diferente, né? Se por exemplo, deixei meu carro para lavar, ou mandei meu carro ser lavado, mandei lavar meu carro, ok? Você não vai falar, eu acho que é menos normal falar, eu lavei meu carro. Então vocês falam sobre deixar uma coisa ser feito, mandar ser feito, ok? Em inglês, falamos I got my car washed or I had my car washed. Ótimo uso de get. Muito comum, muito diferente em português. Vocês falam get, depois o objeto, depois o particípio. Por exemplo, get my nails done. Pessoal, estamos aprendendo agora aplicações de get que são sempre faladas no dia a dia em inglês e que vocês sempre estão escutando nas suas vidas, mas provavelmente não entendendo. E talvez vocês estejam pensando, por que nunca sabia disso antes? Por que outras pessoas não ensinam isso? Que bom, que vídeo ótimo. Pessoal, o vídeo é o primeiro passo. Sinceramente, vocês têm que treinar isso depois para dominar. Já tem muitos significados. Como vocês vão entender todos os sentidos? É difícil. Em minha escola, eu insisto com meus alunos sempre em lembrar dessas ideias de get e outras ideias, mas tudo básico. Tudo que leva a pessoa a ser fluente no dia a dia. E eu sempre estou reciclando tudo, eu sempre estou dando para meus alunos desafios da minha escola todo dia da semana. Eu pego no pé. E se você é um aluno mesmo sério e gostam desses vídeos, provavelmente você vai adorar nossa escola. Então eu acho, se você está interessado em aprender, vocês devem olhar embaixo do nosso vídeo na descrição e procurar nossa informação para entrar em contato. Ok, pessoal? É minha sugestão para vocês. Agora, pessoal, mais uma aplicação de get
super comum, mas é raro ver um aluno usar dessa maneira. Vamos falar. Get pode ser usado quando falamos get mais um objeto, muitas vezes uma pessoa, mais o infinitivo to, significa fazer com que essa pessoa faça algo ou fazer com que essa coisa aconteça. Okay? E essa é a ideia. E é muito comum em inglês. E muitas vezes ligamos isso quando estamos falando sobre uma pessoa com a ideia de convencer. Geralmente tem a ver com convencer. Então, vamos supor que a menina fala que I got my father to lend me his car. I got my father to lend me his car. Basicamente ela está dizendo, eu convenci meu pai a me emprestar o seu carro. Assim que seria o mais normal. Ela está falando sobre persuadir mesmo. Esse uso tem a ver com persuadir. Você pode dizer, eu consegui que meu pai me emprestasse o seu carro. Eu acho que é um pouquinho diferente porque tem menos a ver com convencer. Na verdade, esse é um exemplo que conseguir mais verbo pode ser get, um dos únicos exemplos. Mas eu não acho que é a melhor tradução. Eu acho que pensar em convencer é melhor. Então podemos falar, por exemplo, I got the policeman not to find me. Que seria como eu convenci o policial a não me multar. Essa para mim é a tradução melhor. Mas também pode ser eu consegui que o policial não me multasse. Okay? Esses são bons exemplos. Eu acho que quando estamos falando sobre get someone to do something, convencer é a melhor tradução. Mas também podemos fazer que algo aconteça. Por exemplo, I got the air conditioning to work. Aqui eu acho que conseguir funciona bem. Eu consegui que o ar-condicionado funcionasse. Okay? So, de qualquer forma, o que estamos fazendo, estamos falando get, mais objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, e depois um verbo to. E isso é fazer que a coisa aconteça, fazer que a pessoa faça uma coisa. Ok, pessoal? Ótimo. Esse último exemplo tem a ver com gramática. Também é algo que muitas pessoas não sabem. Eu acho que vai ajudar vocês. Vocês sabem o que é reflexive verb e reflexive verb? É algo como expressar-se, divertir-se, que mais? Apresentar-se, ok? Que você pode falar, por exemplo, me apresentei para os pais da minha namorada, ok? E seria em inglês, I introduced myself to my girlfriend's parents. Okay, so fala, I introduced myself, you introduced yourself, he introduced himself, she introduced herself, etc. Não vamos falar sobre essa gramática, mas vocês provavelmente já viram isso. Se você falar, desculpe, me expressei mal, pode dizer, sorry, I expressed myself badly. Ok? Ou eu acho que ele se expressou mal, I think he expressed himself badly. Ok, nós sabemos sobre esses reflexive verbs, mas tem alguns verbos reflexivos em português que são muito comuns, que nós não falamos myself, herself, themselves, ourselves, etc. Nós falamos com get. E são alguns verbos assim, mas eu vou falar sobre os que eu considero mais comuns. Por exemplo, divorciar-se. Divorciar-se é get divorced. Se eu falo, ele se divorciou no ano passado, você diria, he got divorced last year. Confundir-se também é muito comum. Se você fala, desculpe, me confundi. Okay? Se não fala, I confused myself, não faz sentido. Okay? Se não fala, I confused myself, se você fala, I got confused. Para mim, foi difícil aprender esses verbos reflexivos em português, porque para nós, não são reflexivos. Você fala, ela se assustou com o barulho à noite, ok?
Se não seria, she scared herself. Ela não se, she didn't scare herself, foi o barulho, né? Nós falamos, she got scared by the noise at night. Okay? So, get scared é muito comum. Assustar-se é muito comum. E alunos erram isso sempre. É um dos erros que nós vemos muito. Arrumar-se. Arrumar-se é bem comum, né? Arrumar-se não é arrange yourself. Arrumar-se é get ready or get dressed. Tem outros também. Envolver-se também não é involve myself, é get involved. Eu não quero me envolver nos seus problemas. I don't want to get involved in your problems. Outro muito comum é perder-se, ok? Não é I lost myself. Eu me perdi em São Paulo. Você não diria I lost myself in São Paulo. Você diria I got lost. Então, I gave you 6 examples muito bons para estudar e praticar. Alunos nunca acertam, porque o português é diferente. Lembram? Praticam, ok, pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que talvez tenhamos um novo vídeo clássico sobre get. Todo novo para vocês, espero. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like para nós. Compartilhe com seus amigos que são sérios, que querem aprender mesmo, que você quer ajudá-los. Compartilhe. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Estamos esperando suas frases, seus comentários para ajudar vocês mais. Ok, pessoal? Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!